sem compromissos. O ápice da linha Volvo no Brasil agora, no final de 2024, promete ser o carro para quem quer tudo e também não quer abrir mão de absolutamente nada. Será que o pináculo da linha Volvo cumpre esse objetivo tão ousado? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação hoje do Volvo XC90 Ultimate Recharge T8 AWD 2024. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Volvo XC90 em sua primeira geração foi lançado lá em 2002. Então agora em 2025 já vão ser mais de 20 anos de trajetória, mas são apenas 2 gerações. E essa nova geração, esse carro que a gente tem aqui, já não é mais tão nova, pois foi lançado em 2015 e recebeu desde então 2 facelifts, um de 2019, que é exatamente esse carro que a gente tem aqui, e um agora em setembro de 2024, que ainda não chegou no Brasil e deixa toda a linguagem visual mais parelha com o EX90, que é a versão 100% elétrica desse mesmo camarada aqui. Agora, no final de 2024, mais precisamente em meados de dezembro, ele é vendido aqui no Brasil em 2 versões. Você tem a de entrada Plus, que custa aproximadamente R$ 621 mil, e essa Ultimate, que custa R$ 675 mil. Aqui nessa você também tem ainda 2 possibilidades de personalização. Primeiro, o pacote Dark, que traz um elemento mais obscuro no visual, vamos dizer assim, e essas rodas, que são aro 22. No tema Bright, as rodas são aro 21. E você ainda tem outro opcional, que são outras rodas aro 22 que custam R$ 31 mil. Então saem essas rodas de 5 raios e entram rodas de 6 raios. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas rodas, mas é um pneu de perfil muito baixo que vai exigir um bocado de cuidado no uso pelas nossas ruas e estradas. E custando nessa faixa dos R$ 700 mil, quem são os concorrentes do XC90 hoje? Principalmente BMW X7 e Audi Q8. Mas quem tem esse poder aquisitivo com certeza vai olhar também para carros importados independentemente. Então o céu é o limite, já que dinheiro possivelmente não é, né? Mas enfim, falando um pouquinho de concorrentes, né? Como que esse carro é de tamanho? Ele tem 4,95 metros de comprimento, 2,98 metros de entre-eixos, ele tem 1,76 m de altura e ele tem 1,92 m de largura, sem contar os retrovisores. Então ele é um baita de um carro. O vão livre chega a 22,3 centímetros. Isso não fica claro na ficha técnica se no modo normal ou off-road. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas é um baita de um vão livre e é um carro que pesa pouco mais de 2.300 quilos. Uma informação que é importante nesse tipo de carro: capacidade de carga. Ele leva até 656 quilos de carga útil. E por que é importante? Não só por ser um carro de 7 lugares e familiar, mas também porque é um carro que é muito mais suscetível à blindagem do que qualquer outros. Então você ainda consegue blindar, você vai ganhar um pouquinho em peso, mas você ainda vai ter um motor que vai puxar bem esse carro e ainda você vai ter uma capacidade de carga bem razoável. Só que a gente tem um ponto aqui que eu acho que é muito crítico, e está aqui. As rodas, nessa versão, lembrando, né, com esse pacote Dark, esse tema Dark, são aro 22. E aqui a gente tem pneus 275/35. Nesse carro específico aqui, nessa unidade específica, são Pirelli P0. Pneus baixos e esportivos. Então isso prejudica um pouquinho a qualidade de rodagem, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas um ponto de atenção é a altura. Olha, a gente está falando de 96 milímetros de parede. É muito baixo. Então furar um pneu é desagradável em qualquer carro. Seja um Gol, seja um SUV compacto. Mas acho que um Volvo, furar um pneu, ralar uma roda, amassar uma roda, é ainda mais incômodo, ainda mais crítico. Especialmente pensando que se você for em uma estrada, por exemplo, ou um lugar talvez um pouco mais perigoso, você vai estar muito mais visado em um Volvo do que um carro compacto, popular. Então acho que essa escolha aqui não é muito inteligente quando você pensa em comportamento, quando você pensa no perfil de quem vai comprar o carro, enfim. Quando você pensa no todo desse carro, né? Então acho que esse aqui
é um ponto de atenção. Talvez seja melhor economizar os 10 mil do tema Dark ou 30 mil se você pegar as rodas individualmente e levar para casa a versão que tem as rodas Aro 21, a Ultimate, ou Aro 20 na Plus. De suspensão a gente tem independente nas 4 rodas, como se espera pela faixa de preço, mas é interessante que a gente tem um arranjo aqui na dianteira que é de duplo A. Então é mais sofisticado do que a McPherson. E outro detalhe interessante é que esse carro tem uma suspensão a ar com diversas possibilidades de regulagem. Daqui a pouquinho lá dentro, através da central multimídia, eu vou mostrar isso para vocês. E aqui debaixo do capô, primeira coisa que você imagina, né? O tamanho desse capô. A gente vai ter um motor longitudinal, né? Na posição longitudinal. Só que não, a gente tem um motor aqui que fica na transversal. E lembrando, aqui a gente tem um híbrido plug-in. E ao contrário da estratégia das maiorias das chinesas, que se apoia muito em no motor elétrico exclusivamente, aqui na Volvo eles funcionam de maneira mais conjunta. E falando de funcionar em maneira conjunta, a potência total do motor a combustão com motor elétrico é de 468 cavalos. O torque vai a 72,3 kgfm. Então a gente está falando aqui do motor a combustão, que é motor 2.0, 16 válvulas, com injeção direta, turbinado. É um motor que sozinho entrega na faixa dos 310 cavalos e 40 kgfm de torque. Só motor a combustão, lembrando. Mais uma vez, olha o tamanho desse capô, gente. É impressionante. Realmente impressionante. A gente tem uma baita de uma manta aqui, a gente tem capa no motor. E um detalhe que, olha, infelizmente é comum nos carros de hoje, né? A pintura interna aqui não é igual à externa. Então por fora a gente tem esse preto que tem um tom um pouquinho perolizado, talvez aqui por conta da chuva está um pouquinho difícil observar. E aqui dentro a gente tem um preto sem nenhum tratamento de verniz, nada do tipo, né? Enfim, amortecedores a gás, obviamente também nós temos. Um detalhe que é interessante, aproveitando que a gente está falando aqui de conjunto mecânico, propulsor, é que ele tem tração integral, ele tem um câmbio Daisin de 8 marchas e ele vai coexistir, pelo menos por um tempo, com o seu irmão totalmente elétrico, que é o EX90. Então essa solução do híbrido plug-in, aqui a gente tem uma bateria de 19 kWh, ainda é muito popular, especialmente no mercados na América do Norte. E aqui no Brasil nem se fala, né? Afinal de contas, a gente ainda não tem uma estrutura de recarga tão robusta que você possa ter um carro 100% elétrico para fazer viagens longas, por exemplo. Então, pelo menos por um tempo, de acordo com a Volvo, o EX90 não vai descontinuar o XC90. E falando em carro elétrico, a gente tem o bocal de carregamento do XC90 aqui na lateral. Então, olha, como eu comentei, a bateria é só de 19 kWh, não é uma bateria grande, e talvez até por isso a gente tem um carregador aqui que é só AC, ou seja, corrente alternada, não um carregador de alta velocidade. Você, sendo proprietário de um Volvo, ainda consegue recarregar o seu carro nos eletropostos da marca em todo o país. Então você tem diversos corredores rodoviários com eletropostos Volvo, inclusive com carregadores de alta velocidade, que não vai ser o caso aqui. Então um ponto interessante para se considerar, caso você tenha um Volvo, você queira aproveitar melhor essa autonomia híbrida elétrica quando você estiver fazendo uma viagem. Mas é óbvio que é sempre mais interessante, mesmo sendo um carro híbrido, você ter uma estrutura de recarga em casa. Afinal de contas, aqui você tem um carregador AC, você tem uma bateria que é pequena, você não precisa de um grande investimento para ter uma carga ali bem correta para você usar no dia a dia. E pelo padrão em metro, a gente está falando aqui de um carro que consegue rodar até 50 km em modo puramente elétrico. O padrão do Inmetro é um pouquinho pessimista e no nosso uso aqui, trânsito urbano pesado, final de ano em São Paulo, período próximo a Natal, aquela loucura, deu até para ficar um pouquinho acima desses 50 km em modo puramente elétrico, lembrando. Então, para um carro de 2.300 kg, acho que é interessante, você carrega em casa, carrega no trabalho, dependendo da sua situação, você vai conseguir usar ele em modo puramente elétrico, talvez até na maioria das situações, mais uma vez, dependendo do seu estilo de uso. E se tratando de um Volvo, segurança aqui é uma prioridade, essa é uma marca registrada dos carros suecos já há muitos anos. Então, ele é um veículo que tem a sua própria estrutura, né? Essa SPA, ela foi criada pensando muito em segurança, hibridização, segurança e segurança e segurança. Então você tem basicamente tudo que você pode esperar desse carro. Você tem os 7 airbags, você tem um pacote de assistências à condução avançadíssimo, você tem faróis direcionais, interessante observar o facho em estacionamento, né? Um pouquinho mais para cá, você faz uma curva, ele faz assim.
Mas ele poderia ter, por exemplo, um airbag central, que ele não oferece, airbags no cinto de segurança, que ele também não oferece. Mas enfim, talvez um pouquinho do sinal da idade, lembrando que esse é um carro que foi lançado em 2015. Uma coisa interessante de comentar é que o EX90, o seu irmão 100% elétrico, tem um LiDAR também, ou seja, ele tem um sistema que consegue captar situações de trânsito com até 250 metros de antecedência. É um sistema muito parecido com o que já existe em carros 100% autônomos, mas isso não desabona o carro. É um carro que foi lançado em 2015, já tem algumas limitações de idade, mas ainda tem um pacote de segurança muito robusto, poderia melhorar alguns pontos, mas ainda assim muito robusto. Um carro que foi muito bem avaliado pelo Euro NCAP lá na ocasião do seu lançamento. Enfim, uma boa estrutura, tudo o que se espera de um Volvo quando se fala em segurança. Se por fora, vendo no XC90, você já nota que, apesar de seu tamanho e de suas rodas Aro 22, ele vai mais para uma linha de discrição, por dentro a gente tem exatamente a mesma pegada. Então, em uma primeira olhada, nada vai te impressionar. Não, esse mesmo que vocês estão vendo, nada vai te impressionar. Porque você tem exatamente o que se espera de um Volvo e um carro dessa faixa de preço. Então, olha, o painel, a gente tem o soft touch aqui em cima, tem soft touch aqui, soft touch aqui. A gente tem soft touch também na tampa do porta-luvas. A gente tem esse console central revestido com esse carpete aqui de uma boa qualidade. Mas quanto mais você nota os detalhes, e aí sim você vê que você tem aqui algo verdadeiramente diferenciado. Exemplo, aqui na manopla de câmbio, a gente tem uma peça de cristal da Orreforce, que é uma marca de artesãos suecos que moldaram esse cristal à mão. Então isso aqui realmente é uma joia dentro do carro. Você tem esses bancos que são de couro napa, então um couro muito suave, de toque extremamente agradável. Você tem detalhes como os tapetes, os sobretapetes, né, que são à prova d'água. E você tem um sistema de som Bowers & Wilkins, que eu vou falar deles daqui a pouquinho, mas com peças, né, que revestem ali, que são, enfim, envolvem os alto-falantes, que são peças de alumínio, peças de metal, de alumínio real, não é uma imitação. Então você vê nos detalhes que é um carro diferenciado, uma vibe bem de quiet luxury. Então é uma linha muito diferente do que a gente vê uma BMW, uma Mercedes, por exemplo, que são carros mais espalhafatosos, uma coisa que vai para uma pessoa talvez mais de perfil Gucci. E aqui a gente tem um carro que é mais um perfil de Saint Laurent, por exemplo. Então um carro muito sofisticado, sim, mas um carro também muito discreto. Então é uma pessoa que precisa saber apreciar os detalhes, entender o contexto para enxergar onde está o luxo aqui dentro. Mas uma coisa que todo mundo vai notar facilmente é ergonomia. E aqui, inclusive, a gente tem uma grande vantagem em relação a SUVs grandes americanos, por exemplo, que muitas vezes são derivados de caminhonetes, e até em relação aos outros carros menores da Volvo que a gente avaliou. Então, olha, aqui é tudo perfeito. Eu não vou nem chamar isso aqui de banco, vou chamar de poltrona. Essas poltronas têm regulagens elétricas, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Regulagem elétrica, inclusive, desse extensor aqui. E ele tem memória, tanto para o motorista quanto para o passageiro. O ajuste da memória fica logo aqui, tá vendo? Então são 3 posições. E aproveitando que a gente está aqui, né? Essas são as peças de metal, que eu estava falando com vocês. Metal aqui, apesar daqui a gente tem uma maçaneta de plástico, ainda que seja de boa qualidade. Acesso aos pedais, perfeito, fácil. Detalhe interessante, bem típico de carros da BMW, né? Acelerador aqui é pivotado do piso. Então, tem gente que gosta, né, de deixar o pé 100% apoiado aqui, uma coisa que o Lucas gostava muito de uma BMW que ele tinha. Um bom apoio de pé aqui, que não deixa seu joelho muito flexionado, então tá vendo? Acho que isso aqui é muito importante. E a gente tem uma coluna de direção, tem regulagem obviamente de altura e de profundidade, mas ela é manual, o que é um pouco surpreendente para um carro dessa faixa de preço. Poderia ser uma regulagem elétrica, fazendo conjunto aqui com as memórias do banco e dos retrovisores, né? Mas olha, regula em um campo muito bom. Eu, por exemplo, gosto de dirigir com o volante mais próximo de mim, com as pernas não tão flexionadas. Aqui um SUV acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas olha, consigo isso sem problema nenhum. E detalhes interessantes de carros premium, né? Reparem, vou soltar a alavanca. O volante tem uma posição padrão, tá vendo? Olha, ele volta de maneira muito suave. Enfim, pequenos detalhes aí que agradam bastante. E claro, mais uma vez, né? Esse acabamento aqui de extrema qualidade no volante. Ainda falando de ergonomia, regulagem de altura
pro cinto tanto do motorista quanto do passageiro, um apoio de cabeça que não empurra muito o pescoço para frente, e um ponto importante de segurança: as colunas não são muito largas. Então carros suecos também têm essa característica marcante, né? Colunas que são bem reforçadas, mas não são muito largas, justamente para evitar pontos cegos que podem causar acidentes. E ainda falando de visibilidade, nós temos 3 ótimos retrovisores. Nesse central aqui, mesmo com a terceira fileira armada, ainda tem uma visibilidade muito boa. E os retrovisores externos, eles são grandes, têm sensores de ponto cego, e aqui o do motorista ainda é biconvexo. Um detalhe interessante: os 3 retrovisores são eletrocrômicos. Então se você tem um incômodo por conta de farol desregulado, alguma coisa do tipo, aqui não tem problema nenhum. Os externos também vão se escurecer. E de equipamentos, tem tudo o que você espera de um carro dessa faixa de preço. Então, um ar-condicionado de 4 zonas, um baita teto solar elétrico, um sistema de som premium que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, a gente tem bancos e volante com aquecimento, mas um dos detalhes mais interessantes é a regulagem da suspensão. Lembrando, é uma suspensão a ar. Então, o Lucas afastou um pouquinho e nessa posição que vocês estão vendo o carro agora, está o mais baixo possível, que é para facilitar a entrada e a saída dos passageiros. Então eu vou ligar o carro aqui agora e através da central multimídia eu vou botar o modo off-road, que é o mais alto possível. Reparem como ele vai subir pra caramba. E entre essa mais baixa, que é de acesso, e essa off-road, que é a mais alta, você ainda tem posições intermediárias. Então tem o Hybrid e o Power, por exemplo, que elas atuam de maneiras diferentes. Então a Power fica um pouquinho mais baixa para privilegiar o consumo, a Hybrid um pouquinho mais alta, afinal de contas você não está buscando o melhor comportamento. Enfim, é um sistema muito, muito interessante mesmo. E agora eu vou desligar o carro mais uma vez e ele vai descendo. Não desceu ainda, eu devo ter que abrir a porta, mas ele desce justamente para facilitar essa saída do veículo, porque afinal de contas, nessa posição, realmente, descer dele é quase uma escalada. De dupla de telas, a gente tem um painel de instrumentos de 12 polegadas e uma central multimídia de 9 polegadas na vertical. É uma central multimídia que tem um sistema Google embarcado, que a Volvo oferece com 4 anos de assinatura para você usar a internet embarcada, comandos de voz, você consegue comandar o ar-condicionado, por exemplo, definir rotas no Google Maps, que é um aplicativo nativo, você tem Spotify, enfim. É um sistema interessante, mas já tem alguns sinais de idade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E o painel de instrumentos, apesar de ser interessante, também já mostra alguns sinais de idade. Então aqui a gente tem essa tela de 12 polegadas com o velocímetro à esquerda, nessa escala digital. E ali na direita, reparem, eu estou no modo híbrido, então ele mostra as marchas e ali se eu estou carregando o carro ou usando energia. Se eu vier aqui na central multimídia, por exemplo, e botar o modo Power, aquilo ali vai virar um conta-giros. Então é um nível de diferença que você tem aí. Mas não tem muito o que dizer, né, desse painel de instrumentos. O grande destaque aqui de fato vai para essa tela do Google Maps aqui para facilitar a navegação. Então, por exemplo, eu vou botar a rota para algum lugar aqui, botar para o trabalho. Vou iniciar aqui minha rota, beleza, fiz isso através da central multimídia e agora ele já está mostrando ali o caminho no Google Maps. Então, acho que é um detalhe bem interessante. Você aperta esse botão do meio aqui no raio direito, você tem informações do computador de bordo, você tem só 2 medições, um tempo de viagem manual e um tempo automático. Você consegue ver ali também o odômetro total, redefinir o tempo manual, por exemplo. Então, de fato, a gente não tem muitos recursos aqui. E você apertando esse botãozinho aqui do canto do raio direito, você tem instruções de navegação, né, de maneira mais simplificada. É um painel de instrumentos que não tem muito o que mostrar, mas acho que faz parte da filosofia Volvo. Painel que pudesse ter muitas cores, elementos, distrações, não faz muito sentido do ponto de vista de segurança, que é uma bandeira tão forte da marca. E a central multimídia aqui de 9 polegadas vai seguir nessa mesma pegada, com limitações, mas uma usabilidade bem fácil. Aproveitar que a gente está falando aqui um pouquinho dos comandos, a gente tem vários comandos físicos aqui embaixo, então de volume giratório fácil, para dar play ou pause na música e para passar as músicas. Então você tem pequenos atalhos aqui para facilitar, além de, claro, um botão de home. Então é uma usabilidade bem de tablet dessa central. Então essa é a página inicial da central multimídia. Então você tem atalhos aqui para o Google Maps, aqui você vê o Spotify, aqui eu estou usando o Spotify embarcado no carro, o Apple CarPlay, aqui infelizmente a gente não tem espelhamento sem fio, então mostra um pouco da idade do carro. Muito interessante que você tem um sistema, uma tela de monitoramento da qualidade do ar
dentro e fora do carro. Então é bem legal no trânsito, vários desses indicadores aqui ficam moderados, né, em nível moderado. Apertando aqui você volta para a tela inicial. Você tem esse pequeno botão aqui, né, esse quadrante, que você abre a lista de aplicativos instalados. Então você tem o Maps, YouTube ou o Waze, você tem tocadores de música, o Spotify, YouTube Music, rádio, espelhamento como eu comentei, alguns outros atalhos. Você tem aqui um botão para câmera 360 que infelizmente não é muito boa. Isoladamente a câmera traseira e dianteira tem uma qualidade bem ok, mas a lateral, enfim, deixa um pouquinho a desejar. Aqui ela não está processando muito bem porque a porta está aberta, mas a junção dos elementos aqui também não é muito legal. Aqui a gente tem os comandos físicos para volume, mas a gente não tem para o ar-condicionado, então você só controla pela central multimídia. Um ar-condicionado de 2 zonas aqui na dianteira, mais 2 na traseira, modo automático, não tem muito o que comentar aqui. Mas aqui você consegue regular a temperatura do banco e do volante para o motorista e aqui, obviamente, para o passageiro. Aqui na tela de configurações, você tem algumas relacionadas à condução, né, o ajuste de suspensão que eu mostrei para vocês há pouco. Se você quer usar a bateria carregando, preservando ou deixar o carro fazer essa gestão automaticamente. Sistemas de auxílio à condução, você tem diversas configurações. Você consegue deixar a suspensão ativada, né, para facilitar a entrada e saída do carro também. Você tem opções de configuração de som. E aqui a gente tem um som muito bom da Bowers & Wilkins, que tem 19 alto-falantes, uma capacidade de 1.400 watts. Então é um som muito bom. Então você tem um modo que é de estúdio, você tem um de palco, que você consegue regular a intensidade e envolvimento, um de sala, que é casa de show ou clube de jazz, regulou o agudo, baixo, subwoofer. E um detalhe interessante é que ele tem um subwoofer que é ventilado, então ele capta mais ar para dar aquela batida mais pronunciada, mais eficiente. E é óbvio que com o padrão de montagem e acabamento desse carro, você não tem distorções e nenhum problema, né? E claro, uma marca característica aqui desses sistemas da Bowers & Wilkins, a gente tem esse pequeno tweeter aqui na parte central. E aqui também, olha, com acabamento de alumínio. Enfim, a gente tem uma boa central aqui, você é pouco dependente do celular, você precisa no máximo conectar o seu celular aqui no Bluetooth, é uma coisa que eu até esqueci de fazer porque eu estou usando o Google Maps, eu botei meu Spotify aqui, mas a tela é um pouco pequena para padrões atuais, uma tela de 9 polegadas, carros de entrada hoje no mercado nacional já tem telas de 10, por exemplo. Um sistema operacional eficiente, mas já com a carinha um pouquinho antiga, enfim. Algumas limitações de um carro que agora em 2025 já vai completar 10 anos de mercado. Aqui na segunda fileira, o mesmo padrão de acabamento que a gente vê na dianteira. Então, soft touch, a gente tem mais uma vez os elementos do som aqui com a assinatura Bowers & Wilkins em alumínio. Enfim, um belíssimo de um acabamento. Um detalhe que eu gosto muito é a possibilidade de travar as portas individualmente. Às vezes você entra no carro, deixa o carro para travar sozinho no trânsito, pode demorar, isso aqui é um fator de segurança pessoal que eu acho bem bom. A gente tem cortina dos dois lados, olha que legal, cara, já na estrutura da porta. Isso aqui é muito bom mesmo. Você pode ter um filho pequeno, querer usar essa cortina, ou até, enfim, uma pessoa, né, adulta pode querer usar ela também. A gente tem saídas de ar aqui nas colunas centrais, um baita de um detalhe. E obviamente nós temos 2 saídas de ar aqui também, no console central, né, no túnel central. Lembrando, um ar-condicionado de 4 zonas, então aqui a gente tem uma pequena tela que a gente consegue regular as outras 2 zonas de ar-condicionado para quem vai aqui atrás. Temos também 2 tomadas USB do tipo C. Então você olha aqui, você pode imaginar que é uma tomadinha de 12 volts, mas não. 2 tomadas do tipo C para carregamento. E de espaço, olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, vou ficar bem correto aqui. Eu tenho mais de uma mão de distância aqui, então baita de um espaço. Tem um bom espaço para mexer os pés aqui também, lateralmente inclusive, olha, muito espaço mesmo. Um detalhe interessante é que aqui debaixo do banco a gente tem iluminação para os pés também, né? Então, um pequeno agrado aí que dá uma boa impressão para quem vai aqui na segunda fileira. É um carro que não vai maltratar e nem não vai deixar nada a desejar em relação a quem está ali na frente. E o cuidado com os detalhes não para aí, porque você naturalmente tem um apoio de braço, você tem 2 porta-copos aqui, né, um porta-copos escamoteável. E se você estiver levando um terceiro passageiro aqui, o túnel central pode até ser um problema porque ele é bem alto, mas
essa parte do banco não é tão dura quanto em outros carros que têm apoio de braço. E o mais interessante, se o passageiro central for uma criança, você aperta uma pequena alavanca aqui debaixo do banco e tadá, isso aqui vira um booster. Então é bem interessante, tem até algumas instruções aqui nessa parte de baixo para você poder usar esse sistema corretamente. E o espaço para a cabeça, muito bom, tá vendo? Tem aqui 4 dedos da minha cabeça para o teto. A gente tem esse baita teto solar, que também é muito bom. A gente tem alças no teto, nós temos 4 aqui. Você tem ganchos para cabide, você tem um pequeno outro gancho para casaco, você tem outro gancho para cabide ou casaco, você tem iluminação em LED, enfim. É um baita de um carro, definitivamente. E você ainda tem um interessante aspecto de modularidade dessa segunda fileira. Aqui na segunda fileira a gente tem um banco corrediço, mas não é um banco que corre inteiro. Ele corre em 3 partes diferentes. Os 3 assentos são configurados individualmente. Então olha, vou passar para o outro lado aqui e mostrar para vocês quais possibilidades nós temos. Então eu vou deixar este aqui no pior cenário. Então vou dar mais espaço para quem está ali atrás. Então aqui, olha, tem mais ou menos 3 dedos de distância e você ainda consegue regular a inclinação do encosto, tá vendo? Então, essa é a maneira mais relaxada, mas eu vou deixar aqui também maneira mais inclinada. Este aqui você também consegue correr, mas ele é um pouco mais pesado. A alavanca aqui no meio, ó, corrido está, beleza? Aqui, como vocês podem ver, para o passageiro central já fica complicado por conta desse console. E aí, vou deixar este banco aqui na posição mais relaxada. Então vamos lá, todo para trás e eu vou regular a inclinação dele. Beleza. Essa é a maneira mais relaxada que você consegue viajar aqui no XC90 na segunda fileira. Vou sair para vocês poderem observar a diferença. Então a gente tem uma baita diferença de espaço, como vocês podem ver. Então é uma modularidade bem interessante. E você consegue também, por exemplo, se você quiser deitar todos esses bancos para aumentar o espaço no porta-malas, você aperta essa alavanca aqui e o banco deita. Detalhe interessante é que o apoio de cabeça, não sei se vocês notaram, ele dobra sozinho. Você quer voltar, você mais uma vez vem aqui, aperta, empurra o apoio de cabeça e ele volta. Tem um detalhe aqui que é interessante e talvez um pouco perigoso. Esse carro tentou decapitar o Lucas hoje. O que aconteceu? A gente estava aqui fuçando o carro, né? Para acessar ali atrás, você puxa essa alavanca aqui no ombro. Reparem que o banco deita e corre um pouco. Uma coisa parecida com os Fiats antigos de 2 portas. Você tem um bom acesso aqui. Só que na hora de voltar esse banco, ele é pouco pesado no começo. Reparem, eu estou fazendo uma força, é bem pesado, apesar que de repente ele vem rápido. Eu não mudei a força. Então, dependendo da sua distração, você pode estar aqui com a cabeça, mexendo em alguma coisa, você pode se ferir. Então, mais uma vez, olha, observem. Um pouco brusco, né? Não é algo que se espera de um carro dessa faixa de preço. Mas, dito isso, ó, corri o banco, vou entrar ali atrás de novo para mostrar para vocês o espaço na terceira fileira. Olha, o acesso é bem facilitado, né? Por conta desse banco que deita. E o espaço aqui é muito bom. Lembrando, esses bancos aqui, esses dois, estão numa posição que tira espaço para quem vai aqui na frente, mas ainda tem um espaço bem razoável. Para quem vai aqui atrás, olha, tenho 4, 5 dedos de folga do meu joelho para este outro banco. É de fato um espaço bem bom mesmo. É um bom acomodamento, uma boa acomodação, perdão, aqui atrás. Você tem mais alto-falantes aqui no topo, você tem saídas de ar aqui nas colunas, enfim. Quem vai aqui vai com um razoável nível de dignidade definitivamente. E aqui nessa posição mais relaxada, como vocês podem ver, eu não conseguiria viajar. Talvez uma criança bem pequena conseguiria, mas definitivamente nessa posição sobra espaço ali e nessa aqui com essas soluções intermediárias dá para equilibrar muito bem espaço para quem vai na segunda e quem vai aqui na terceira fileira. Outra coisa que é interessante, este banco central, este assento central, você pode rebater ele individualmente. Então vamos supor que você queira levar uma carga maior aqui, mas você ainda precisa levar pessoas, deita esses 2 bancos, deixa esses 2 armados e abre um espaço. Vamos supor que você está viajando de 6 pessoas e você não quer deixar aquela sensação claustrofóbica, para quem vai aqui atrás. Você pode deixar isso aqui deitado, a pessoa, por exemplo, pode dar uma esticada na perna, ainda consegue usar o cinto de segurança, enfim.
Eu acho que aqui a gente tem uma modularidade bem interessante quando você fala de espaço. 7 pessoas vão bem, 6 pessoas vão muito bem, 4 pessoas vão de maneira absolutamente excepcional, com um baita porta-malas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui no bagageiro você tem 3 opções de configuração, né? O acesso aqui, tampa elétrica, você pode apertar o botão, comandar na chave ou dar o clássico chutinho que muita gente adora. Nessa posição aqui, com todos os bancos deitados, a gente está falando de 1.874 litros de capacidade de acordo com o site da Volvo. Não fica claro se é uma medição líquida ou no padrão VDA. E aí, para você deixar essa segunda fileira armada, é muito simples. Você precisa só puxar essa alavanca aqui na lateral, tá, volta o apoio de cabeça e o banco já está na sua posição correta. Faz a mesma coisa para cada uma das 3 peças. E aí nessa configuração a gente está falando de 500 litros de capacidade. A Volvo mais uma vez fala em seu site mais de 600 litros e aí já começa a cheirar a padrão líquido, porque no padrão mercado de outras fichas eu cheguei nesse número dos 500. Independente do que for, olha, é um baita de um porta-malas muito grande. Você não vai ter problema de acomodação nenhuma de mala aqui. E você tem, claro, essa cobertura de lona, tá vendo? É retrátil, mas o lado negativo é que quando ela não está em uso, pelo menos a gente não conseguiu encontrar aqui nenhum lugar para deixar ela acomodada. Poderia ter uma solução como no Commander, por exemplo, que você levanta essa parte e aí você, né, tem um gancho, um espaço para encaixar. Como vocês podem ver aqui, não é o caso, né, que a gente tem um carregador, né, domiciliar, um pequeno espaço, enfim. Esse é um ponto que acaba deixando um pouquinho a desejar. E aí, armando a terceira fileira, olha, você vem aqui, você puxa um encosto, você puxa o outro encosto, você levanta os apoios de cabeça e aí você tem acesso a um porta-malas de 316 litros de capacidade, que é um volume parecido com um dos hatches compactos que a gente tem no mercado de hoje. Vou tirar isso daqui para vocês terem uma noção do espaço que tem. Olha, cara, realmente, não dá para falar que é um imenso espaço, mas, poxa vida, imaginando que você está levando 7 pessoas e você ainda tem esse espaço aqui, eu acho bem bom mesmo. A gente tem uma tomada 12 volts, nós temos ganchos plásticos para sacolas de 5 kg no máximo, né? Então são ganchos realmente para coisas leves. Aqui um detalhe muito interessante, você consegue regular a suspensão. Viram? Que legal? Você aperta aqui, ela desce. Você aperta aqui, ela sobe. Óbvio que você não tem o mesmo campo, né, quando você regula lá dentro, modo off-road e tudo mais, mas não deixa de ser um detalhe interessante. E aqui você tem o botão para fechar a tampa ou fechar a tampa já travando o carro. Então você pode dar o comando na chave, vamos ver se no chutinho vai funcionar. Bem, será que ela não quis me tentar captar? Vamos pelo botãozinho, que é a solução mais segura, né? E tá aí, a traseira subiu depois de você usar o porta-malas. Vamos começar a nossa volta com o XC90 então, e manter o nosso padrão. Vou aproveitar o espaço livre aqui para falar de diâmetro de giro. Vamos lá, alavanca em D, eu vou em modo Power agora, então o motor a combustão ele está funcionando, ele é o principal. Diâmetro de giro eu achei muito bom. A gente está falando de um carro que completa em 12 metros. Lembrando, um carro de quase 5 metros de comprimento, quase 3 metros de entre-eixos. E a centragem da direção também é muito boa. Olha, vou soltar. Perfeito, perfeito, muito bom mesmo. E esse diâmetro de giro facilita muito a manobrabilidade dele. O que eu não gostei, porém, é a câmera, né? Eu já mostrei para vocês. E o tilt down você precisa regular na central multimídia. E você não consegue, por exemplo, ter só de um lado, só do outro, ou você está dando ré e não quer o tilt down. Eu pelo menos não consegui me encontrar com esses comandos aqui. E o peso da direção também muito bom. E lembrando, a gente tem pneus aqui 275, então são pneus bem largos mesmo. Então, acho que começa muito bem nessa esse pacote de direção. E apesar desses pneus de perfil bem baixo, ela não transmite muito das irregularidades do piso aqui para o volante, o que é muito importante, né, quando você pensa na faixa de preço desse carro e também o seu público-alvo. Vamos aproveitar aqui que a gente está num lugar tranquilo, vazio,
quero mostrar para vocês a pegada dele numa aceleração. Lembrando, modo Power aqui, então a suspensão está um pouquinho mais baixa, motor a combustão, câmbio automático, 8 marchas, eu estou vendo quantos giros aqui, e tração integral. Então a gente já pode esperar um bom resultado, né? Então vou segurar bem firme no freio, até difícil segurar o carro. Vamos lá, ó, ele estolou mais ou menos a 2000 e eu vou soltar em 3, 2, 1. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Caramba, ele anda muito. Vamos frear forte? Ele anda muito e também freia muito. E, gente, isso é absolutamente impressionante. E lembrando, a gente está falando de um carro de 2,3 kg. Um carro muito, muito pesado. E aqui, mesmo com a bateria zerada, estou aqui inclusive vendo 0 km de autonomia, um desempenho muito, muito bom. Quando você está em modo elétrico, você ainda tem aquela resposta instantânea, típica desse tipo de motor, né, desse tipo de propulsão. Então, de fato, independente aqui se você está com muita carga, pouca carga, nenhuma carga, poxa, o carro vai andar muito, muito bem mesmo. E isso tudo, ainda por cima, com uma resposta muito legal, né, de acelerador e freio, porque não é só sobre o desempenho, é sobre como ele vem, né? E, infelizmente, a gente está vendo uma era de carros brasileiros que são muito anestesiados por conta de regras de emissão. Na Europa a gente tem, obviamente, regras de emissão também muito robustas, muito rígidas, melhor dizendo, mas a gente não tem tanto esse efeito de delay, né? Então, olha, se pisa, o carro vai forte. E como a gente tem um motor 2.0 aqui, quando você está aproximadamente 5.000 giros, cara, ele enche, dá uma patada ainda mais forte, com gosto. Realmente um motor muito gostoso. Você consegue inclusive escutar o espirrinho da turbina de vez em quando, para ainda dar um temperinho nessa brincadeira. E a responsividade de freio também não fica para trás. Então, pedal muito bem dosado, firme, com uma boa pegada, enfim, muito, muito bom mesmo. Suspensão vai deixar a desejar? Menos ainda, olha. Vou dar uma aceleradinha um pouquinho mais. O motor rugindo é muito gostoso, cara, é muito legal. Dá um pouquinho de alma e olha, apesar de ser um carro grande, alto, ele não rola tanto não, viu? É realmente muito, muito bom. Olha, você obviamente vai fazer uma transferência de peso com mais classe, você não vai dirigir um SUV pesado da Volvo de maneira esportiva, mas poxa vida, o limite desse carro é muito, muito alto. Ainda mais com esses pneus de perfil bem baixo, que ajudam em tempo de resposta de direção. Então você tem aquela rapidez quando você dá um comando de direção assim, tá vendo? Um carro que você nota que ele vai responder rápido. Tem uma transferência de peso, obviamente vocês devem ter notado, mas é de se esperar de um carro desse porte, e mais uma vez, sem pretensão esportiva. Um comportamento absolutamente seguro. Só que por outro lado, esse pneu de perfil muito baixo tem um ponto negativo quando você pensa em qualidade de rodagem, conforto de rodagem. A suspensão está muito bem calibradinha. Tem alguns momentos você nota que o limite dela é um pouquinho mais baixo, mas assim, acho que está muito bom. O que incomoda, porém, é que esse perfil muito baixo faz com que a transferência das irregularidades do piso aqui para a cabine sejam muito mais sentidas do que você espera em um carro desse porte, dessa faixa de preço. E acaba que em pancadas mais rápidas e curtas, você inclusive escuta um pouquinho dessa rumorosidade da suspensão. Então isso acaba jogando um pouco contra. Não faz muito sentido, né? Um pneu de perfil tão baixo num carro que não tem essa pretensão esportiva, a não ser, claro, pelo aspecto visual. Mas será que quem compra um XC90 realmente gosta desse visual de pneu super baixo e roda grande? Cara, não sei. Tem gente de todo tipo, mas eu pessoalmente não é uma escolha que eu faria. Então você precisa ter esse ponto de atenção em relação ao conforto de rodagem e, obviamente, a resistência em buracos. Então, pneus de perfil mais baixo, você precisa ter essa atenção em relação a tampas de bueiro desniveladas, você precisa ter uma atenção com buracos. Então eu realmente não acho que tenha sido a escolha mais inteligente de pneus aqui para o XC90. E pensando também, inclusive,
em modelo escolhido, né? Que esse carro tem o Pirelli P0 de fábrica, essa unidade específica, tem o pneu traseiro direito, é um Scorpion verde, sinal de que, enfim, né, já teve algum dano aí que não foi possível reparar e foi necessária a troca do pneu. Então, são pneus esportivos, né? Mais uma vez, não é um carro esportivo. Pneus esportivos são mais duros, mais barulhentos. Não acho que combine muito com o que esse carro procura entregar. Vamos mudar um pouco o perfil agora. Eu vou botar aqui no modo Hybrid. Olha, o motor já mudou um pouco, né? Você já escuta ele menos. Você inclusive consegue escolher aqui se você quer preservar a bateria ou carregar a bateria. Vou deixar ela carregando um pouquinho. A transição do motor elétrico para combustão, esse equilíbrio entre os dois é impecável, absolutamente impecável. Você não sente trancos, variações, nada do tipo, realmente muito, muito bem isolado mesmo. E o câmbio, o trabalho dele, assim, imperceptível. E essa é talvez a melhor característica, o melhor adjetivo que a gente pode dar para algum componente de carro, né? Porque ele é tão bom que você não nota. Ele faz exatamente o que se espera. Então, câmbio de 8 marchas aqui, ele não fica perdido, nada do tipo. Inclusive no modo híbrido, como eu mostrei para vocês, a gente nem tem um conta-giros aqui no painel. Então você tem um equilíbrio muito bom, né, desse conjunto de motores, né, o motor a combustão e o motor elétrico. E isso também é muito positivo quando você pensa em consumo. Por quê? Sozinho, o motor elétrico consegue movimentar esse carro por até 50 km no padrão em metro. Pode ser um pouquinho mais, dependendo aí do seu tipo de utilização. Então, no dia a dia, se você tem um carregador em casa, se você tem um carregador no trabalho, nos lugares que você frequenta, não vai ser muito difícil você não usar nada de combustível. Realmente, 50 km é mais do que muita gente usa em todos os dias, né? Volta para casa, carrega o carro, tudo bem, tudo ótimo. Se a sua bateria acabou, você está usando aqui no modo que vai recarregar a bateria, você está usando no modo a combustão, como é que ficou o consumo desse carro? Olha, em trânsito pesado, com ar-condicionado ligado, pode esperar números entre 4 e 5 km por litro, que eu pessoalmente ainda achei muito, mas muito bom mesmo, mais uma vez considerando o tamanho e peso do carro. Em um trânsito médio, então você pega ruas, avenidas, 50, semáforo, trânsito, sem parar muito, mas trânsito, né, cruzamentos, a gente ficou aqui na faixa dos 8, 9 km por litro. Mais uma vez, achei um número muito, muito bom. Em vias livres, trânsito leve, pode esperar algo aí ao redor dos 10 a 11 km por litro. Inclusive, o número de consumo urbano do Inmetro é justamente 10,3 km por litro. Em um trânsito leve, como de vias expressas, como a Marginal Pinheiros no domingo, pode esperar números aí ao redor dos 12 a 13 km por litro. Na estrada, mesmo com a bateria carregada, o motor a combustão já vai entrar mais e a autonomia dele, né, é reduzida do motor elétrico. Então, o consumo ficou na faixa dos 11 km por litro. Mais uma vez, bem em linha com o que o Inmetro traz, que é um número idêntico ao consumo urbano, né, 10,3 km por litro. Enfim, é um carro que vai te dar uma autonomia muito boa. O tanque aqui é de 70 litros, você não vai precisar de se preocupar em abastecer em postos desconhecidos, por exemplo, dependendo aí do trecho que você estiver rodando. Então acho que isso é um ponto bem positivo. Um carro que definitivamente traz um equilíbrio bem legal quando você fala, né, dessa dualidade que o motor a combustão e o motor elétrico conseguem te oferecer no seu dia a dia. Esta é a hora que os pseudo-entendidos de carro vão ficar malucos. Porque eles falam, nossa, vocês veem ponto negativo em tudo, vocês têm que andar de Volvo, de Ferrari, o que for. Bem, o ser humano é imperfeito, ele não vai fazer nada perfeito. E nem o Volvo vai escapar dos nossos pontos positivos e negativos. Mas olha, a gente tem pontos positivos pesadíssimos, 3, e 2 pontos negativos que talvez sejam mais detalhes. Começando pela sobremesa. Primeiro ponto positivo, acomodação. Esse é um carro que tem uma ergonomia excepcional para o motorista. Ótimos bancos para quem vai na frente, ótimo espaço para quem vai na segunda fileira, ótimo espaço para quem vai na terceira fileira, um ótimo padrão de acabamento, de isolamento geral,
conforto de rodagem que é muito bom, tirando um detalhe que a gente vai falar daqui a pouquinho. Enfim, um carro que acomoda muitíssimo bem. Possivelmente, e digo isso com uma folga, uma segurança bem razoável, o melhor carro de 7 lugares e 3 fileiras que a gente avaliou aqui no canal em tempos recentes, sem considerar furgões, vans, enfim, carros feitos sob chassis. Segundo ponto positivo é a dirigibilidade. É um carro de 2.300 kg, que tem um rodar muito bom, uma ótima suspensão, que tem um comportamento dinâmico muito bom, uma ótima direção com peso perfeito. Mais uma vez a questão de isolamento, um carro que funciona de maneira muito silenciosa de modo geral, enfim, um carro que agrada e agrada muito a quem dirige. E isso tem muito a ver com o terceiro ponto positivo dele, que é o motor. E que é interessante que, ao contrário dos híbridos plug-in mais comuns que a gente tem no mercado hoje, principalmente da BYD e da GWM, que são carros que têm motores elétricos usualmente mais fortes do que seus motores a combustão, que a gente tem o oposto disso. Nós temos um motor a combustão que é muito mais forte do que o seu motor elétrico. E o que isso significa na prática? Vamos supor que você está fazendo uma viagem, sua bateria acabou. Não tem problema, seu carro ainda vai continuar com um ótimo desempenho. Enfim, é um carro que tem um compromisso bem legal ali dessa dupla, né, de motor elétrico, motor a combustão, tudo isso funcionando em conjunto para entregar a melhor experiência. A melhor experiência que é algo que quem paga mais de 700 mil em um carro como esse definitivamente espera. Mas aí a gente entra justamente nos seus dois pontos negativos. Quem paga mais de 700 mil em um carro quer a melhor experiência em tudo. E a gente tem aqui um detalhe quando a gente fala da central multimídia, que é o espelhamento, que nesse carro ainda é feito através apenas do cabo. É um ponto que, enfim, é um pouco delicado para quem paga esse preço em um carro desse nível. Detalhe, não tão grave quanto o segundo ponto negativo, que é o perfil dos pneus. E acaba sendo um detalhe, uma coisa que pode parecer insignificante a princípio, mas pode sim causar uma fissura bem grave no relacionamento com o carro. Afinal de contas, você compra um carro desse nível, você quer segurança, você quer conforto, você quer tudo. E você não quer ficar na rua, um momento delicado, grave, o que for, por conta de um pneu de perfil baixo. Então talvez seja mais interessante ficar na versão Plus para ter a roda Aro 20, ou se você for na versão Ultimate, não levar esse tema Dark, não levar as rodas opcionais e ficar ali com as rodas Aro 21, que ainda assim vão exigir um nível de atenção, mas bem menor do que essas rodas Aro 22 vão exigir. O ápice, o pináculo da linha Volvo, de fato, cumpre o que promete. Ele é um carro para quem quer tudo e não quer abrir mão de praticamente nada realmente. Ele é um grande exemplo da maravilha tecnológica que é o automóvel no seu ápice, apesar já de apresentar alguns sinais da idade. Sólido como um monolito, discreto apesar dessas suas linhas GG, e oferecendo uma experiência super agradável para todo mundo que vai aqui dentro, o XC90 é um veículo altamente recomendável se você tem, obviamente, dinheiro no bolso para levar um carro desse para casa e precisa, por exemplo, de um carro da família. Um carro que você vai blindar para rodar na cidade, por exemplo, um carro que você vai deixar na mão do seu motorista em dia de semana e no final de semana, por que não? Cair na estrada, fazer um turismo aqui pela região, visitar uma casa de campo, visitar parentes, passear na cidade. Ele é um carro que vai ser extremamente agradável, seja para os passageiros, seja para quem dirige. De fato, caro, sim, mas vale a etiqueta. E claro, se você gosta da Volvo, mas ainda não chegou nos 700 mil reais do XC90, aqui no canal a gente também tem avaliação do XC40, do EX30, a gente tem avaliações de diversos outros veículos aqui no mercado brasileiro e também no nosso canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem veículos aí da América do Norte, da Europa, do Oriente Médio, para que vocês conheçam aqui na nossa boa e velha língua portuguesa. Assim a gente encerra a nossa avaliação aqui do XC90, deixe sua curtida, se inscreva, é muito importante, seus comentários e a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On com outra avaliação. Até lá e um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto
E também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.